Professor Mais, um missionário, homem de Deus, estudioso da palavra e também estudioso dos assuntos ligados ao mundo muçulmano, é um dos professores do Seminário Teológico Carisma, tem um currículo com matérias essenciais ao ministério, para quem quer se formar como pastor, como um líder em excelência. Os alunos ali do Carisma têm a oportunidade de participar de eventos, realizar práticas e trabalhos voluntários, e os professores, como o Maisel, possuem uma formação em suas respectivas áreas que com certeza ajudam a todos a melhorar e se preparar para servir no ministério. Bom, o Seminário Teológico Carisma, todo mundo sabe, é um seminário aqui na Lagoinha que foi fundado já há alguns anos pelo pastor Márcio Valadão, e ali no Seminário Carisma nós temos como líderes os pastores Leonardo Capochim e Gustavo Poubel, que também tem um amplo e diversificado corpo docente e traz realmente essa capacitação, não só teórica, mas também prática, não é? E o Maisel está aqui para falar conosco sobre algumas coisas ligadas à vocação, por exemplo, né? Maisel, que é professor de missiologia ali. Exatamente. E fala muito sobre você que é missionário, né? Isso. Você conta muito da sua experiência lá na África. Isso. Você esteve em quais lugares fazendo missão? Na verdade, comecei há 15 anos atrás, mais ou menos. Então você começou com 5 anos de idade? Não. Valeu por isso. É até importante você falar como que foi esse chamado, né? Pois é. Você já explicando pra gente. Eu estava no banheiro da minha igreja, na verdade, quando Deus me chamou. Foi assim, eu ouvi a voz de Deus claramente, né? Deus falou comigo que queria que eu vivesse para Ele. Naquele momento eu não sabia exatamente o que isso queria dizer. Uhum. E ao longo do tempo, né, na medida que eu fui buscando o Senhor em oração, buscando orientação da parte dele, Deus foi esclarecendo os caminhos, e aí eu acabei num treinamento missiológico, né, de 2 anos, e depois eu passei cerca de 3 a 4 anos atuando especificamente como missionário em implantação de igrejas na África, principalmente no Níger, um dos países mais pobres do mundo na época. E depois de alguns anos lá, a gente plantou 2 igrejas, trabalhei com alfabetização em língua nativa, trabalhei com evangelismo por meio de esporte, futebol. E aí a gente voltou ao Brasil, eu fui me capacitar, eu estudei enfermagem, minha esposa Márcia estudou nutrição. E aí a gente estava se preparando para voltar quando o Senhor falou que era tempo, na verdade, de ficar. Isso foi muito difícil para a gente, né? Ficar no Brasil, um país de, na época, 35 milhões de crentes, e o povo entre o qual eu trabalhava, o Sunrise, tinham 3 milhões e meio de pessoas e tinha menos de 100 crentes entre eles. Então não fazia sentido, né? Ficar no Brasil, mas Senhor, foi uma luta, foi uma guerra. Mas o Senhor falou, e uma coisa importante no ministério é isso, a gente entender que o importante não é eu fazer o que a gente gosta, não é nem fazer o que a gente gostaria de fazer, mas é fazer aquilo que o Senhor nos manda fazer. No fim das contas, cumprir o chamado, né, a vocação que Deus deu a cada um de nós, não está acima de ser feliz. Ser feliz é menos importante. Ser alegre, ser realizado nos nossos sonhos pessoais é menos importante do que a nossa vocação. Porque a nossa vocação é o que realmente vai nos trazer uma felicidade de fato, de verdade, uma completude. Completo, exatamente. Né? E é isso que os alunos do Carisma ouvem de você quando você está dando aula. Exatamente. Algo que precisa ser desmistificado nessa geração, na igreja brasileira, é essa coisa de que alguns têm chamado e outros não. É isso que eu ia perguntar. Por exemplo, você chega numa igreja, hoje vai falar sobre missões, por exemplo, sobre o ministério, você pergunta quem aqui tem chamado missionário? Quase ninguém. Então, com 100 pessoas no auditório, você vai ter aí 3 pessoas que vão levantar a mão, 3 corajosos, né? E isso é fruto de uma compreensão teológica errada. A Bíblia não é um livro teológico, não é um manual teológico primário e primeiramente. A Bíblia é fundamentalmente um livro missiológico. O que isso quer dizer? A Bíblia foi escrita para contar a história do Deus que partiu em missão, o Deus que foi atrás de nós. Adão tinha pecado, tinha errado, Adão não pediu perdão a Deus antes de que Deus viesse a ele e perguntasse: Adão, onde você está? E a partir desse momento, de Gênesis 3, a Bíblia passa a ser um livro que conta a história do Deus em missão. Agora, tudo que está na Bíblia tem a ver com Deus alcançando o homem. Logo, o que deriva da Bíblia tem a ver com a missão de Deus, de alcançar o perdido com o Evangelho. Por isso, tudo que emerge da Bíblia tem que estar em função da missão de Deus, da vocação de Deus para cada um de nós. A igreja não tem uma missão, a missão tem uma igreja. A igreja é um instrumento de Deus para que aqueles que nunca ouviram possam ser alcançados pelo Evangelho. Todo mundo que está na igreja tem uma vocação, independentemente se você vai passar os seus dias na China ou aqui na esquina.
Todo mundo tem uma função, uma missão a cumprir. É legal você falar isso porque quando se trata, por exemplo, do seminário teológico, todo mundo pensa, não, eu não vou para um seminário teológico, eu não vou me capacitar, porque isso é só para quem vai virar pastor, para quem vai virar missionário. E não tem nada a ver com o que você está falando aqui realmente, né? Porque o que você está falando é que todo mundo tem uma vocação. Quem tem ouvidos para ouvir o que a igreja, o que o Espírito diz à igreja, levanta e vai se capacitar para ir. Né? Exatamente. Eu falo para os alunos o seguinte... depois de uma aula, o pessoal vai falar, ai, foi uma bênção, tal, Deus falou comigo, eu pergunto, e aí, você vai se lançar no ministério? Você vai se... Não necessariamente no ministério de tempo integral, né, pastor ou missionário, alguma coisa assim, mas você vai exercer a sua vocação de alguma maneira, para ser luz no meio das trevas? E a pessoa fala assim, mas se Deus mandar eu vou. Aí eu digo... Ele já mandou. Eu falo isso, se Deus mandar você ficar, você fica. Porque ele já mandou e tem muito tempo. Puxa, faz 2000 anos que Jesus deixou a grande comissão e hoje existem pelo menos 2 bilhões e 700 milhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Isso é quase metade da população mundial. Nunca ouviu falar de Jesus ainda. Alguma coisa está muito errada e, pessoalmente, eu acredito que isso é fruto de uma compreensão teológica errada. Teologia tem consequências. Se a sua teologia é boa, as consequências são benéficas, se não, elas serão desastrosas. Você falou da teologia, vale a gente tocar o dedo na ferida aqui, mas porque muita gente vive essa ideia de uma teologia da prosperidade, né? Do ter, do ganhar, e parece que eu vou virar crente para eu ser rico, vou virar crente para eu ser feliz, vou virar crente para isso, para aquilo. E, na verdade, não é isso que a Bíblia ensina. Exatamente. O que você está falando é exatamente o contrário dessa teologia que se prega. Talvez aí esteja o erro, falando mais da nossa cozinha aqui no Brasil. Eles morreram de forma trágica. Bem lembrado. Né? Então, assim, um teve a cabeça cortada, o outro foi o tronco. Então, assim, às vezes a gente esquece e começa a viver uma teologia que não é a teologia da Bíblia. É aquilo que Jesus pregava. Para mim, um dos principais problemas hoje da igreja brasileira, não da igreja brasileira, mas da igreja no Ocidente como um todo, é essa chamada teologia da prosperidade. Né? A teologia da prosperidade é a teologia do umbigo. É a teologia que faz o crente olhar para o seu próprio ventre. E é impressionante, a gente vê campanhas de prosperidade para o crente ser rico, mas eu nunca vi uma campanha de generosidade. Venha para você aprender a ser mais generoso. O Evangelho, da última vez que eu li, estava dizendo que é melhor dar do que receber. Sim. E não receber do que dar. Até onde eu sei, o Evangelho envolve cruz, envolve sofrimento, envolve perder a vida para você poder ganhá-la. O Evangelho envolve entrega, envolve sacrifício pelo outro, amar seu inimigo. E não é isso que a maioria de nós temos vivido nesses últimos anos no Brasil. Isso é muito preocupante. A prosperidade financeira da qual o Brasil está gozando há alguns anos, esse movimento econômico tão explosivo que o nosso país está vivendo, tem uma razão. A história humana, a economia humana está condicionada à história de Deus, à história da missão de Deus. O Brasil é a 3ª ou 4ª maior igreja evangélica do mundo hoje. É o 3º maior enviador de missionários do planeta e a maioria dos nossos discípulos, das pessoas na igreja, não tem noção da sua própria vocação. Ao contrário, a mensagem, muitas vezes, que vem dos púlpitos é uma mensagem de bem-estar, é uma mensagem de conforto, é uma mensagem que tem o ser humano como centro. E isso, pessoalmente, eu acredito, tem uma motivação muito pérfida. A mensagem de sofrimento, de entrega, de sacrifício, de dar e não receber, não enche os nossos auditórios. Quase ninguém quer ouvir. E não enche os nossos gasofiláceos. Esse, para mim, a motivação por trás disso é muito nefasta. Então, a ideia de uma boa teologia não é formar pessoas para poder ficar em torres de marfim escrevendo teologia que nada tem a ver com o povo. Uma boa teologia tem que gerar transformação social. Simples, volta para a Bíblia, volta para os evangelhos, volta para o exemplo da igreja primitiva e a gente vai ver o que é ser sal da terra e luz do mundo. Gente, o pessoal que está em casa já percebeu que foi só uma pitadinha da aula lá de missiologia bíblica lá do missionário Mais, do professor Maiso, né? É isso aqui mais um tanto que você pode aprender ali no Seminário Teológico Carisma. O Maiso e tantos outros professores, né, que têm suas respectivas experiências, chamados, vocações, né, para compartilhar. Então é isso que o Seminário Teológico Carisma quer trazer. O Maiso falou muito sobre vocação, que deu para perceber, né? Você ficou incomodado aí, porque eu também fiquei muito incomodado aqui, né, com a situação da igreja atual, que precisa fazer mais, né? Então, você quer aprender mais?
Então liga para o Seminário Teológico Carisma, né? Procure saber informações para o próximo ano letivo de 2014, faça a sua inscrição. Você que mora em outro estado, olha, tem muita gente que vem estudar aqui no Carisma de outras cidades e estados, né, Maísa? De outro país até. De outro país. Tem aluno estrangeiro no Eu Carisma fiquei pensando também. aqui, até para contribuir mais, né, com algumas informações sobre o Carisma, né? O curso de formação teológica e ministerial, ele é oferecido simultaneamente nos turnos da manhã e noite, né? O aluno, ele pode optar em qual horário deseja estudar, de acordo com sua disponibilidade de tempo. E as aulas da manhã, elas compreendem o horário das 8 às 11 e as aulas à noite das 19 às 22. E o curso tem duração de 2 anos, né, 2 anos, Maísa? exatamente. Dá para desconstruir. Fala pra gente um pouquinho dessa desconstrução, porque as pessoas, elas vêm ou até com aquele evangelho romântico, né? Que não é o evangelho da cruz, porque o evangelho da cruz é o evangelho de morte. Morte do eu, para começar. Exatamente. Então fala pra gente como que vocês trabalham essa desconstrução, porque deve ter gente que deve ficar realmente sem chão no início, até formar o alicerce correto, né, para se fortalecer lá. Mas sabe, cara, uma coisa interessante, crente quer evangelho. Por mais enganado que o cara tenha sido, que o sujeito crê em doutrinas erradas muitas vezes, até por inocência muitas vezes, quando ele ouve o evangelho, pregar de maneira simples, abre a Bíblia, lê o que está lá, tenta contextualmente aplicar aquele negócio, o cara tem sede por esse negócio. Quantas vezes, né, alunos chegaram, a gente teve muito problema no começo, não, mas você não pode dizer um negócio desse, Deus quer que eu seja feliz, Deus quer que eu seja rico, porque eu sou filho dele, tudo bem. Sou filho do rei? Exato, é por aí, filho né? do rei aí é... Mas ao longo do tempo, quando você vai lendo, a gente lê muita Bíblia lá. Lá a matéria, 75% dela é lendo Bíblia, tentando entender a história da missão de Deus registrada nas páginas das Escrituras Sagradas. A partir desse momento, o Espírito Santo convence, gente. Poxa, Jesus não deixou um evangelho de facilidade. Pensa comigo uma coisa. Dos 12 apóstolos, 11 foram assassinados por causa do evangelho, e um deles provavelmente morreu no exílio por causa do evangelho. A história da igreja primitiva é uma história de sacrifício, e aí foi justamente quando a gente mais sofreu que a gente mais cresceu e mais se fortificou. A história que Deus escreveu, está escrevendo, a história da missão, é bela. E eu falo com o pessoal, eu não sei como é que os crentes conseguem viver a vida longe desse plano, longe dessa história linda que Deus está escrevendo, de alcançar o homem para si mesmo. É aí que você vai encontrar a sua realização. Nem todos são pastores, nem todos são evangelistas, nem todos são professores, mas certamente cada um de nós, por causa do Espírito Santo, recebeu um dom específico, que é o que vai definir a nossa vocação e como nós vamos viver a missão de Deus no mundo. Então a ideia é essa. Qual é o seu dom? E como é que esse dom precisa ser aplicado para o crescimento do reino? Pois é, eu vejo que lá, mas a gente vai se descobrindo, né? E aproveitando aí para trazer, né, mais informações. Aí você viu um pouquinho aqui o mais eu falando e deu aquele desejo no seu coração e algumas outras informações, alguns requisitos, né, para você estar ingressando ali no Carisma, né, na Carisma, na nossa escola teológica são... Né, ter idade mínima de 17 anos, né, os candidatos com 17 anos devem apresentar a autorização escrita dos responsáveis e residir com os pais ou parentes. Outro, ter pelo menos 1 ano de conversão. Outro requisito é ser batizado em uma igreja evangélica, ter concluído o ensino fundamental, 8ª série, e apresentar comprovante de escolaridade, cópia do diploma histórico ou declaração de conclusão. Os documentos eles devem ser enviados para o Seminário Teológico Carisma. Né? Então, você aí está aproveitando aí, vendo e deu aquele gostinho aí no seu, deu desejo, aí, ardeu o seu coração, né, sobre isso. Né? Aproveita aí que nós já estamos acabando aí 2013, já está começando aí as inscrições para 2014 e a procura é muito grande, né, mais? É verdade, é bem grande e ano que vem, 2014, vai ser maior ainda, né? Então eu queria encorajar o pessoal, né, incentivar o pessoal aí que está assistindo a gente em casa a realmente, né, se informar, visita lá o site do Carisma, dá uma olhada como é que funciona o seminário. Eu acredito que Deus tem muito para fazer na sua vida, na vida de quem está assistindo, através daquilo que está disponibilizado em termos de ensino, de formação acadêmica e também dos estágios práticos que fazem parte também do currículo do Carisma. E uma informação que eu me lembrei aqui, que o pastor Leonardo Capuchin trouxe da outra vez que veio, é que parentes de primeiro grau
tem um desconto de 100% para a segunda matrícula.